nosso convidado de hoje é o Frei Cláudio. Frei Cláudio Van Balen, da comunidade Carmo Sion, paróquia da Igreja do Carmo, já é muito conhecido, dispensa apresentação. Vamos só lembrar um pouquinho aqui da origem de toda essa história, né? Da Holanda para o Brasil, ele veio parar na combativa comunidade Carmo Sion, como eu já disse, na paróquia da Igreja do Carmo. Ô, Frei, a primeira coisa que eu queria, apesar de eu ter já falado que o senhor é muito conhecido, e é verdade, né? Só fala rapidamente sobre essa sua trajetória. Você chegou ao Brasil quando e quando você chegou em Belo Horizonte e Igreja do Carmo? Pois não. Eu cheguei dia 3 de outubro de 1950. À tardezinha, no dia da eleição de Getúlio Vargas. Olha, é mesmo, hein? À tarde 1950. chegamos ao Rio. Paramos algumas horas lá e de lá fomos a Santos, que era o ponto de chegada. Chegamos no outro dia de cedinho. E naquele mesmo dia, depois de um passeio pela cidade de Santos, pegamos um ônibus e fomos a São Paulo. Em São Paulo esperamos, almoçamos lá e à tardezinha pegamos o ônibus para Itu, estrada de terra, em torno de 100 quilômetros. Então viajamos durante uma parte da noite. E chegamos a Itu, onde funcionava o chamado seminário, mas era um ginásio, estudo ginasial. Eu tinha feito 3 anos na Holanda, embarquei com 16 anos de idade, fiz 17 no navio, aí em Itu fiquei 2 anos, completando o ginásio. De lá eu fui em 53, para Mogi, fiquei 1 ano lá, e em 54 fui, começo do ano, para São Paulo, onde estudei 3 anos de filosofia e quase 4 anos de teologia. Ordenei sacerdote em 59, dezembro. E em 60, setembro, embarquei para Roma, para me doutorar em teologia, chamava dogmática, na teoria da teologia. Não era moral e nem na Sagrada Escritura, nem na história, era as verdades dogmáticas da fé. E então lá fiquei até começo de 64, já então doutorado. E em 64 passei meio ano, mais ou menos, em Teresópolis, dando primeiro aula de filosofia a um grupo de estudantes nossos. E em 64 ainda, segundo semestre, fui para São Paulo e lá então comecei a lecionar teologia. Em 67, fevereiro, vim para Belo Horizonte. Continuei a dar aula de teologia aqui. Mais ou menos até 70. Aí desisti de dar aula a estudantes de teologia, que o tempo era muito inquieto. O tempo do golpe militar. E reviveu com a AI-5 em dezembro de 68. A meninada não queria estudar muito nada. Ou não? Eu me incluo. Participava, não sei o que lá. Aí eu, mais 1 ou 2 colegas, resolvemos de parar de dar aula para seminaristas. E fomos dar aulas para leigos
na paróquia, em outras paróquias, e para clero. Até eu dei aulas para bispos em vários lugares no interior, Minas, Rio, São Paulo. E fomos organizando de maneira nova, à luz do Concílio Vaticano II, inserindo a paróquia na realidade, o que significa desclericalizar a paróquia. Em vez de o padre mandar, é o povo que está no comando junto com o padre. Mas nas reuniões de decisão, o voto decisivo era do grupo, não era do padre. Na maioria das paróquias, o voto decisivo é só do padre. E o voto do povo, até hoje, é consultivo. O nosso não. Nós começamos logo a dizer não. A igreja é o povo de Deus, conforme o Vaticano II, e não o clero. Então, a paróquia não tem dono, não. A paróquia é o povo. Se é o povo é que vota, junto com o padre, que faz parte do povo. E então, discute-se, tudo em comum, e a maioria dos votos é que é decisiva. E assim nós começamos. E a aceitação? A aceitação foi beleza. Né? O povo satisfeito, né? Nós explicamos, dávamos muitos cursos de atualização, explicando, interpretando os documentos do Concílio Vaticano II e mostrando um pouco da história da Igreja através dos séculos e como é que teria que mudar agora, inserindo a Igreja na realidade atual. Então foi um sucesso. Foram anos muito bonitos. Dividimos a comunidade em 6 comunidades de base. Toda semana, uma tarde, em geral sábado à tarde, cada frei se reunia com um grupo numa comunidade de base dos 2 bairros, Carmo e Sion, onde nós discutimos também sobre a realidade. Aí o senhor já está falando da sua ligação com a comunidade, Carmo e Sion, né? Mas antes disso, o senhor estava me contando que o senhor saiu por Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, trabalhando com os párocos, essa nova visão. Dávamos aula de atualização a partir e sobre o Concílio Vaticano II. Pois é. E quando o senhor chegou na paróquia do Carmo? Eu cheguei em 67. 67. Isso. Então, tá, vamos continuar o senhor contando aí como é que foi, né, essa organização. Eu cortei o senhor aí um pouquinho para perguntar do trabalho com as paróquias. Mas então vocês dividiam nas comunidades de base. E o povo todo participava, né? E nós, na paróquia, não havia muitos movimentos chamados sociais. Havia o início de um pequeno ambulatório, era chamado lactário. E em breve nós ampliamos para também ambulatório médico e odontológico. Né? No começo era só tirar dente. Mas não demorou muito, nós fomos aperfeiçoando, melhorando, adquirindo mais voluntários, aí também tratamento de dentes. E fomos também multiplicando, diversificando o atendimento médico. Devagarzinho lá fomos nós. Aí criamos uma biblioteca, criamos uma escola profissional, criamos o serviço jurídico, criamos o serviço psicológico. Depois de alguns anos, eu passei a estudar aqui na cidade psicologia. E eu já estava no último ano com um amigo meu, que já era recém-formado. Nós dois, depois ele trouxe uma psicóloga,
depois mais uma, e nós começamos então a trabalhar num centro de serviço psicológico, para atender o povão, como nós dizíamos, os que não podiam pagar um E atendimento. os recursos, como é que o senhor conseguiu? Os recursos nós conseguimos, no começo, trazer de certas pessoas, benfeitores, e até lá da Holanda, que o povo lá perguntava, vocês estão precisando, nós podemos fazer uma campanha. E às vezes eu ia, depois de alguns anos, para a Holanda passar um mês, e aí eles me ofereciam para rezar uma missa e fazer o sermão em várias igrejas. E pedia explicar o que nós fazíamos aqui, e então a coleta era para nós. Nós não começamos a pedir aqui na igreja, de propósito, porque havia mais em torno de 20 anos que os freis só tinham pedido todo domingo dinheiro para construir a igreja nova. Hoje ela está aí. Ela foi inaugurada por Dom João em 15 de agosto de 63. Foi inaugurada. Bom, então, nós, primeiro tempo, nós não pedíamos dinheiro, porque os freis tinham pedido dinheiro décadas, 2 décadas, todas as missas, para construir a igreja. Aí eu falei, bom, agora chega. Nós não vamos falar em dinheiro. Nós vamos arrumar o dinheiro do jeito que nós podemos. Nós vamos ficar quietos. E nós vamos trabalhar e abrir serviços sociais. E também... Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, porque eu sei que essa parte dos serviços prestados lá pela Igreja do Carmo é muito ampla e eu não quero interromper. Então, está na hora do intervalo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de 1 minuto e voltamos a seguir desse ponto. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Bem, o nosso convidado hoje é o Frei Cláudio, da Igreja do Carmo. Nós o convidamos aqui para termos uma conversa, né, sobre religião, a realidade que envolve hoje a Igreja do Carmo, e também conversar um pouco com ele para ver como que ele analisa, como é que anda esse nosso Brasil de hoje, principalmente voltado para a questão da juventude. Então, nesse primeiro programa, nós estamos conversando mais sobre religião e a realidade da Igreja do Carmo. E depois, num segundo programa, nós vamos conversar sobre essa questão do nosso Brasil, né? Como é que ele está vendo toda essa questão aí envolvendo os jovens. Bem, Frei Cláudio, nós estávamos, então, falando de toda a organização que a igreja conseguiu fazer para responder às necessidades, como diz o senhor, do povão, né?
E ali tem povão mesmo, porque o Morro do Papagaio está muito perto aqui na Zona Sul, né? Então, eu queria que o senhor falasse para nós toda essa organização, participação lá da comunidade, como é que foi isso? Bom, o espaço da nossa chamada paróquia era grande. São Mateus, a igreja, Anchieta, fazia parte da Igreja do Carmo. Nossa, era... Eu rezava a missa lá, tinha que pular por cima de um riacho para chegar lá na igreja antiga, pequena, né? Fazia parte a favela do Acabamundo. E havia muito problema de propriedades, de posse. Então, nós tínhamos nos reunir com o povo e brigar, não com o povo, mas brigar pelas com causas. donos, pretensos donos reais, donos, não sei, dos lotes e do terreno lá, onde estavam o povo em tipo de favela. Então tinha alguns leigos muito generosos, que também advogado, que nos assistia. O Morro do Papagaio também pertencia à nossa paróquia do Carmo. Então, todo sábado eu subia lá. Eu me vejo ainda de enxada lá, ajudando o povo lá para construir os barracos. Entendeu? Foi O senhor diz tempo. Pertencia? Pertencia à paróquia do Carmo. E não pertence mais? Não, muitos anos. Muitos anos. É paróquia autônoma. Né? Anchieta também. Depois, no correr do tempo, o bairro Olhos d'Água, tem o bairro, e do lado da BR tem também aglomerado. E o povo é meio longe da igreja paroquial. Então, muita gente idosa. Então, eles pediram ajuda. Pertencia a uma outra paróquia do lado e de lá. Aí pediram a nós se nós podíamos assumir. Então, eu com mais um colega, assumimos. E havia uma torre lá, sozinha, porque um tempo atrás eles haviam construído linha de ferro para o minério, que ia até no Belvedere aqui. Aí mexeram no terreno e a igreja desmoronou, mas ficou em pé a torre. Então a torre estava já há 18 anos, sozinha, pedindo uma igreja. Aí eu também ajudei lá, mas uma família do bairro, cujo pai já estava falecido, eram empresários, me falaram, os filhos, que o pai tinha feito uma promessa para um dia construir uma capela em homenagem a Nossa Senhora do Carmo. Eu falei, bom, então... Está na hora. Está na hora. Ou não? Expliquei, levei um deles para lá, para ver. Ele disse, conta conosco, vamos fazer uma capela. Mas aí tínhamos que ter licença para construir naquele terreno, bem ao lado da torre. Foi muita correria, mas conseguimos. E, então, eles ajudaram a construir a capela. Cabe umas 200 pessoas, folgado, capela boa. Que bom. E fizemos salas do lado de fora, dos dois lados da capela, para a ação social também. Entendeu? Alfabetização, saúde, sei lá eu. Repetiu então, o modelo eu que deu fiquei certo, trabalhando lá com o colega depois teve que viajar, tomou outro rumo, foi para outras regiões no Brasil. Aí eu aí organizei um grupo de leigos que aos domingos, sobretudo, ajudavam lá para o povo rezar e meditar um pouco. Fiquei lá tudo junto há uns 10 anos.
Aí o bispo, a igreja pronta, o bispo pode nomear um vigário lá. Então, nós trabalhamos um bocadinho bom. Que coisa boa. Agora, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu tive mais do que tenho hoje, uma participação grande na Igreja do Carmo, na comunidade toda, lá em Olhos d'Água. Já fiz muito trabalho lá também e tal. Eu conheço o sentimento de afeto, já te entrevistei várias vezes, né? Que tem da sua parte para com a comunidade, para com as pessoas e também para com as pessoas, né? Recíproco. O que é que aconteceu na Igreja do Carmo que provocou toda essa história que a imprensa toda deu aí nesse mês de janeiro? Como que o senhor avalia o que aconteceu na Igreja do Carmo? Queria que o senhor falasse rapidamente. As coisas são meio complexas, então eu não vou entrar muito em detalhes. Claro. Né? Mas, do jeito que nós, durante décadas, lidamos com o povo interiorizou a ideia de que a igreja é o povo, não é o padre. Né? Então, o povo acha que o povo, sem povo... Tem voz e vez. E sem povo, nada é feito. Né? E o povo é que contribui e sustenta as obras. Né? Então, e o povo é que frequenta. Então, se o padre, o frei, presta um serviço, tudo bem, mas ele se realiza também em benefício e também às custas, ou através do povo. Então, se o povo deve algo a mim, eu devo muito mais ao povo. Né? Eu, olhando para trás, eu já fiz mais de 50 anos de padre, então eu digo, puxa vida, eu sou o que sou? É claro, graças ao meu esforço, mas eu sou o que sou graças ao povo. Uhum. Né? O povo que me ajudou a eu me construir como pessoa e me realizar. Então, eu devo muito ao povo. Então, eu não posso decidir coisas importantes que envolvem o povo e eu decidir isso. Não posso. Tem que sentar com o povo. Né? Então, houve umas mudanças aí, então, isto ficou um pouco esquecido às vezes. Aí o povo ficou meio sentido. Né? Uhum. Aí houve umas reações, não vou aprovar tudo também, Claro. não, mas sabe como que é? Então nasceram alguns desentendimentos. Aí a autoridade religiosa também ficou assim meio incomodada, assustada. Né? Uhum. E aí houve uns desentendimentos, mas não vou entrar em detalhes. Uhum. Mas no fim terminou tudo bem. Né? Né? As autoridades disseram, vocês são gente grande, surgiu um problema, nós não vamos de fora resolver, isso não tem mais sentido. Vocês é que têm que resolver. Né? E então houve entendimentos e foi bem resolvido por enquanto. Então está todo mundo satisfeito. Pois é. Eu estava querendo lembrar aqui uma fala do Frei Beto, que ele coloca as questões de uma forma muito... eu encontrei aqui que eu queria colocar isso. Que nem o próprio Jesus quis a uniformidade. Não é todo mundo pensando do mesmo jeito, né? Haja visto as brigas entre Paulo e Pedro nas cartas aos Gálatas. A pluralidade de métodos de evangelização é uma riqueza. E a tolerância é uma virtude. E o diálogo é a via mais fácil para as pessoas se entenderem. Eu achei esse apanhado dele
no final do texto é muito bom porque realmente fala, né, dessa questão de que são muitos os caminhos. Não tem... o Frei Cláudio, eu queria começar a conversar com você, porque uma coisa é falar hoje na Igreja do Carmo, mas vamos dizer assim, como que você fala de religião, como que você entende e fala da religião, né, para uma pessoa que está começando a se preocupar, uma pessoa que... Qual que seria uma sua mensagem hoje de religião para as pessoas? Há um aspecto importante, eu acho que se Deus há, a palavra Deus, eu digo, de alguma forma, há tantos deuses como pessoas. Ou seja, você fala Deus. Então, Deus, Jesus diz, nunca ninguém viu. Deus não é como uma pessoa como nós. Né? Então, ele mesmo diz, Deus nunca ninguém viu. Aí um dia André pediu a ele, Senhor, mostra-nos Deus. Aí Jesus falou, olhe para mim. Né? Ele não era este Deus fisicamente lá, mas era também. Então eu digo, a homenagem que Deus está em tudo e, sobretudo, em todos. Não há um Deus separado da criação. A criação, imagino eu, né? Emana de Deus. E se sustenta, se mobiliza, evolui em Deus, a partir de Deus, por Deus, com Deus. Eu, para entender isso, quem sou eu? Mas eu acho importante colocar na minha cabeça que eu não sirvo a Deus cair de joelhos e rezando a este certo Deus. Eu só presto serviço a Deus se eu presto serviço a tudo que Ele é. E Ele é a criação dele, ou seja, Ele é, sobretudo, a humanidade. Então, Ele é eu também. Então, eu presto homenagem e serviço a Deus na medida que eu cuido bem de mim e da minha vida. Eu presto homenagem a Deus cuidando bem, prestando serviço aos outros. Eu não presto homenagem a Deus indo à igreja e rezando diretamente. Isso Deus não diz nada. Isso diz algo a mim. Eu indo à igreja e rezando, opa, eu posso me assumir melhor, me conhecer melhor e eu me alimentar na minha fé em Deus. Então, tudo que nós fazemos na igreja como templo ou na igreja como exercício espiritual, religioso, isto é feito para nós mesmos. E na medida que nós melhoramos através disto e nos abrimos mais, nos assumimos melhor, nos abrimos melhor aos outros e prestamos serviços à natureza, defendendo-a, respeitando-a, ou não? Hoje, com a falta de água, ontem eu passei num lugar aí e a moça estava lavando com mangueira. E ela é muito amiga minha. E eu passei lá. Eu falei, posso fazer um pedido? Não faça isso. Você está machucando Deus. Ela diz, o quê? Eu disse, pois é, você está machucando Deus. Porque você podia varrer isso aqui com uma vassoura e limpar. Porque tem gente que está sem água para beber e para tomar banho.
E na medida que você cuida bem da água, você cuida bem da criatura de Deus, você presta homenagem a Deus. Então, digo isso... Frei Cláudio, com esse exemplo seu, nós vamos ter que terminar o programa, porque, viu como passa depressa? Porque o tempo nosso já acabou, mas nós vamos fazer o segundo programa, que vai imediatamente ser exibido logo depois dessa semana. Essa semana o senhor fica no ar com esse primeiro programa e depois nós exibimos o outro. De modo que, terminando esse programa do Frei Cláudio, eu já convido todos vocês para o segundo programa, onde nós vamos conversar mais sobre religião, que não deu muito tempo, e vamos também conversar sobre alguns aspectos do nosso Brasil que nós queremos entender melhor e queremos muito ouvir a opinião dele. Então, agradecendo a todas as pessoas que nos acompanharam neste trabalho, eu convido vocês até a próxima semana.